Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade aí ao curso de execução fiscal que a AGU está fazendo em parceria com a Procuradoria da Fazenda Nacional. Eu só marcar aqui meu tempo, porque senão eu vou para o passo do tempo e vocês vão ficar nervosos. Eu não poderia, antes de iniciar, obviamente, saudar aqui meu querido professor Gustavo da Gama. Professor, eu já lhe falei isso, mas eu não canso de repetir. Minha obra Solidariedade, o professor Gustavo da Gama teve grande participação, participou da minha banca de qualificação na UERJ e na banca de avaliação, e eu me lembro só um parênteses, eu me lembro da minha banca de avaliação estar completamente desesperado porque eu não tinha escrito um capítulo inteiro da dissertação, da tese, quer dizer, de doutorado. Essa tese ela tem 3 capítulos, no terceiro ele não estava escrito, faltando 3 meses para a defesa. E eu estiquei a avaliação ao máximo, porque eu estava com medo de ser jubilado, né? Porque eu não estava conseguindo mais escrever, assim. Chega uma hora, não sei se alguém aqui estuda para concurso, ou já é concursado, mas chega uma hora que o cérebro para e você não quer mais saber de estudar, não quer mais saber de tocar naquilo. E o professor Gustavo da Gama e o professor Ricardo Lodge Ribeiro, na ocasião, cada um tinha um posicionamento diferente. Para o meu terceiro capítulo, foi aí que eu consegui juntar os dois, o capítulo saiu. Então, professor, fica aqui meu agradecimento público, eu já fiz em outras ocasiões, mas fica aqui meu agradecimento público para a minha tese de doutorado ter saído e ter virado esse livro aí que, salvo engano, já está quase esgotado. Na segunda editora já vai se esgotar, vou ter que autorizar aí uma segunda tiragem. Então o tema de hoje é um tema que ele me é muito caro, porque eu trabalho com execução fiscal desde que eu era estagiário na Procuradoria do Município. O professor Gustavo da Gama também é procurador do município. E desde a Procuradoria do Município eu lido com execução fiscal, isso tem, sei lá, em 91, 2000 mais ou menos. Então já há muito tempo eu lido com execução fiscal, e a execução fiscal mudou muito de lá para cá. Vocês têm, ao longo do curso, vocês têm debatido isso. Infelizmente meu chefe da Procuradoria ainda não chegou, né? Ele também está no curso, o meu chefe, porque eu queria fazer algumas indagações a ele, abordagem, provocações, até porque na Procuradoria a gente lida ali na divisão de assuntos fiscais, no DIAF, e a média de execuções fiscais que o procurador recebe na DIAF hoje, por conta também de corte de gastos, corte de custos, é em torno de 160 processos. Hoje na minha mesa, sexta-feira, chegaram aí 168 execuções fiscais do procurador a analisar. Então isso nos faz refletir, e eu vou tocar nesse assunto mais vezes aqui. Tudo que a gente vai falar aqui, focado em arquivamento de execução fiscal, vai acabar tocando em pontos que outros professores já falaram, mas eu vou dar a minha visão sobre alguns pontos. Mas tudo que a gente vai falar aqui envolve 2 elementos que eu considero aí fundamentais na nossa reflexão, que é o elemento tempo, e mais à frente a gente vai ver o elemento eficiência, como ele se aplica aqui no nosso caso. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, ele tem uma obra que eu acho assim, embora alguns o critiquem, mas ele é um filósofo dos anos 30, da década de 1930, ele tem uma obra chamada Rebelião das Massas, e ali tem um capítulo denominado Altura dos Tempos. Nesse capítulo, ele vai discutir exatamente a questão do tempo. Muitos filósofos discutem a questão do tempo, muitas músicas são cantadas em virtude do tempo. E daquele trecho, daquele livro, é um artigo pequeno, são mais ou menos umas 5 a 10 páginas, ele discute o tempo. Porque a época dele, em 1930, as pessoas consideravam que o tempo presente era um tempo em decadência, que o melhor da vida foi o que ficou no passado, né?
você tinha ali Hegel discutindo, já tinha passado a fase de Hegel, mas Hegel dizia que a história chegou ao fim, e aí por conta da Revolução Francesa, e a cultura moderna pegou esse ponto e disse o seguinte: olha, tudo para trás foi o melhor que a gente teve, a partir de agora tudo chegou ao final. Então, aquela época, Ortega y Gasset dizia que as pessoas estavam acreditando que o presente era um tempo ruim para a gente, que o presente era um tempo ruim porque tudo que nós desejamos já conquistamos. A cultura moderna passou a acreditar nisso, que nada mais podia ser feito porque o nosso tempo se esgotou e tudo que a gente desejou a gente conseguiu. A partir de agora passaríamos a um tempo decadente. E o Ortega y Gasset, e eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, o Ortega y Gasset ele não acreditava nisso. Nesse livro A Rebelião das Massas, nessa parte desse capítulo, ele não acreditava nisso porque ele entendia que a cultura moderna estava equivocada. Porque quando você alcança todos os seus desejos, num tempo, é sinal de que os seus desejos esgotaram, então você não deseja mais nada. E ele dizia que a cultura que estava chegando, que seria a pós-moderna, e é o que a gente vive hoje, essa cultura de incerteza, essa cultura de insegurança, essa cultura de possibilidades abertas, ele dizia que é isso que faz a plenitude da vida. Então nós deveríamos aproveitar o tempo presente com essa visão, com essa possibilidade de situações abertas, tanto para o pior quanto para o melhor. E eu estou falando disso porque justamente quando a gente vai para a seara pública, o tempo que a gente está trabalhando não é o tempo individual nosso, é um tempo coletivo. Então, se o Estado ele não usa adequadamente o tempo que ele dispõe, ele está desperdiçando, não é o tempo individual de alguém, ele está desperdiçando o tempo coletivo. E é por isso, então, que a gente tem que ter a consciência de que o tempo, a noção e a consciência do tempo, ele faz com que a gente tenha mais liberdade. Tempo é liberdade. Eu escrevi um artigo recentemente no Jota sobre liberdade econômica e essa declaração de liberdade econômica que o governo federal editou, e eu, ali, naquele curto espaço que a gente tinha para falar, eu dizia o seguinte, que essa medida provisória, 881 da liberdade econômica, com todas as críticas que ela pode ter, ela trouxe algumas medidas desburocratizantes que faz com que o tempo do contribuinte seja economizado. Então eu digo ali que essa economia de tempo tem a ver justamente com dar possibilidades e liberdade ao contribuinte. Por exemplo, se o contribuinte é obrigado a ficar numa fila o dia inteiro para resolver um problema dele, é sinal de que ele está desperdiçando tempo que ele poderia usar, e aí contribuinte eu digo uma empresa, por exemplo, na sua atividade econômica. Outro dia eu fui para a procuradoria e... Quer dizer, outro dia não, eu sempre vou, né? Mas... fazer um parênteses porque eles estão filmando. E aí... eu cheguei com um foco. Cara, eu tenho que fazer... Tem muito processo, então eu tenho que fazer essa quantidade de processo nesse tempo que me dispõe aqui. Mas aí eu liguei o computador e o computador não ligou. Aí começa o inferno. Aí você liga para a informática e aí alguém atende lá, mastigando, né? Peraí, já fala com o seu Zé, você não sei quem, e você está esperando o telefone. Eu não fiz naquele dia um processo, eu não fiz nenhum processo naquele dia na procuradoria, porque ficou o tempo todo resolvendo quem resolveu o problema do computador. Então, quando o Estado, né, e aí não foi o meu tempo que foi desperdiçado, o tempo enquanto pessoa física, foi o tempo da procuradoria, porque o tempo está correndo, o tempo passa e o tempo não volta. Então esse tempo que foi desperdiçado, ele causa uma ineficiência dentro do órgão que é absurda, assim.
alguns vão pensar que a gente vive hoje tempos difíceis com essas mudanças todas que estão ocorrendo. Eu gosto de ver que são, como Ortega y Gasset via, são possibilidades da gente fazer algo diferente. Então, quando a gente tem consciência do tempo, e aí é um tempo coletivo, não é um tempo individual que eu estou falando, é o tempo da sociedade, é o tempo que a gente dispõe para os órgãos atuarem aí na sua atividade que lhe foi delegada pela Constituição. Se a gente tem consciência desse tempo, a gente pode ser mais eficiente. Então, justamente, o que esse tema que a gente está tratando de arquivamento da execução fiscal, o que ele tem a ver com a gente é justamente o que é ser, e aí ficou um pouco torto, o que é ser eficiente. Arquivamento da execução fiscal, que a gente vai falar aqui, e aí eu vou trazer um conceito que vocês não vão encontrar em livros, mas foi um conceito baseado aí no que eu estou escrevendo, que é 2 tipos de arquivamento. Um vocês conhecem muito bem, provavelmente outros professores já mencionaram, principalmente quando vai trabalhar em prescrição tributária, que é o arquivamento necessário. E o outro arquivamento é o que eu chamo de, embora essa nomenclatura vocês não vão encontrar em livros, arquivamento necessário, eu vou explicar por que eu chamo de arquivamento necessário. Mas o outro arquivamento, que também existe na lei, embora vocês não vão encontrar em doutrina, mas a lei trata desse arquivamento, é o que eu chamo de arquivamento estratégico. Então a gente tem 2 tipos de arquivamento que vão lidar com essa situação do tempo, para economizar recursos. A Procuradoria, ela demorou a acordar para essa possibilidade de utilizar o arquivamento. E aí eu falo aqui, arquivamento não é extinção da execução fiscal, é arquivamento sem baixa na distribuição. Quando eu era analista judiciário e os processos eram físicos, era mais fácil de visualizar. Os processos, eles ficavam num escaninho lá no cartório, e aí a gente jogava os processos lá quando tinham que arquivar. Ah, tem que arquivar sem baixa na distribuição. Então joga o processo lá no escaninho. Hoje, né, depois desse mundo tecnológico, depois do processo eletrônico, a facilidade de perder o controle é muito grande. É em lote. Né? As coisas vão em lote. E a gente vai ver que o STJ acabou, na minha opinião, ele acabou, estou terminando de escrever um artigo sobre isso, ele acabou com o procedimento de arquivamento. Isso aqui que a gente está vendo, na minha opinião, em 2018 para cá, com a decisão do RESP, do último RESP em 2018, o STJ acabou com esse procedimento que eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar por que ele acabou. Né? Vocês vão depois entender por que ele acabou. Então, o que eu quero falar hoje é justamente de 3 instrumentos aí que vão economizar o tempo da Procuradoria e tentar ser mais eficiente. Quando eu falo em Procuradoria, é a Fazenda Pública, o exequente. É quem está executando o crédito, no nosso caso aqui, tributário ou não tributário, mas eu vou falar mais de tributário. Então a gente tem um arquivamento necessário lá do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, eu vou explicar por que eu chamo esse arquivamento de arquivamento necessário. A gente tem o arquivamento estratégico, e aí eu chamo de estratégico porque ele não necessariamente vai conter os requisitos lá do que eu chamo de arquivamento necessário, não é uma coisa obrigatória estarem presentes aqueles requisitos, e a gente vai ver aí o recente, né, de 2016 para cá, mas a gente vai ver diversas alterações, né, uma confusão que teve, mas o recente regime diferenciado de cobrança de crédito da portaria PGFN 396 de 2016, mas aqui ela tem que ser conjugada com mais 3 portarias que eu vou falar mais lá na frente, senão vai acabar entendendo errado essa parte aqui. Então, para começar, nós vamos falar então do arquivamento. Estou tentando deixar o tempo aqui, senão eu esqueço do tempo. É o controle do tempo, né? Então a gente vai começar falando de arquivamento necessário,
né, do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, que é o que é um instrumento processual que ele identifica o que eu vou chamar de crise processual. Há uma crise no processo quando a gente está diante do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal. E vocês já devem ter falado disso quando falaram de prescrição, e eu vou ler rapidamente o artigo 40, se vocês não tiverem aí, que diz o seguinte: o artigo 40 ele tem 5 parágrafos. Eu não coloquei aqui no quadro para não ficar muito poluído, mas ele tem 5 parágrafos, sendo que os 2 últimos vieram aí com muito debate, justamente com a Procuradoria da Fazenda, com muito recurso, ela conseguiu incluir a exigência de que o juiz dê vista à Procuradoria antes de dar a prescrição, mas a gente vai ver que tudo isso acabou. Como eu falei para vocês, o STJ acabou com o procedimento de arquivamento que a gente vai ver aqui. Embora ninguém falou isso ainda, mas se a gente for ler os votos e ler os votos dos ministros e como eles colocaram a situação e o próprio caso concreto que gerou tudo aquilo, a gente vai ver que eles acabaram com aquilo e tiraram o poder do juiz e o poder das partes de influenciar isso aqui. E eu vou explicar por quê. Então diz lá: o juiz suspenderá o curso da execução fiscal enquanto não for localizado o devedor ou encontrado bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não correrá o prazo de prescrição. E aí ele fala de que quando isso ocorrer, quando ocorrer essa situação, essas duas que a gente vai ver, o juiz tem que dar vista. Então diz lá o parágrafo 1º: suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda. Parágrafo 2º: ultrapassado aí 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrado os bens, o juiz ordenará o arquivamento. Então aqui eu quero que vocês prestem atenção em 2 situações do que eu li até aqui. Em primeiro lugar, não localização do devedor. É a primeira situação fática. É a primeira crise processual aí, o primeiro fato que vai fazer com que haja o arquivamento de uma execução fiscal sem baixa na distribuição. Deve aí, no momento em que o oficial de justiça vai até o domicílio do executado, ou vai até o domicílio fiscal da empresa, ele não localiza, não consegue citar. Então essa é a primeira crise processual que ocorre dentro de uma execução fiscal, que vai demandar um arquivamento necessário, porque não tem mais como prosseguir. E o segundo fato que ocorre é a não localização de bens penhoráveis. Por quê? Porque pode ser que o cidadão é encontrado, a empresa é encontrada, mas chega no momento de penhorar, depois do prazo de 5 dias para efetuar o pagamento, o cidadão não paga, nem a empresa nem garante o juízo, nem faz nada, não toma nenhuma providência, o oficial de justiça retorna ao local e tenta penhorar os bens e não consegue. Então tem uma segunda crise aí, né? Uma ou outra não localizou o devedor, não localizou os bens penhorados. Vou parar por aqui no artigo e depois a gente continua no artigo. Então o que acontece? Aqui é muito comum, e a Procuradoria da Fazenda Nacional está atenta a isso. Eu falei Procuradoria da Fazenda Nacional porque ano passado, acho que foi ano passado, no começo do ano, eu participei de um evento onde incluiu, não sei se o professor Gustavo participou, de um evento que incluiu todas as advocacias públicas lá na PGE. Você lembra desse evento? Lembro. E aí, ali, eu conversando com os procuradores municipais que estavam no local, os procuradores de estado, eles me confessaram que eles esperam para ver o que a União vai fazer para copiar. Então não se enganem, tudo que eu vou falar aqui, uma hora vai ser copiado, principalmente o regime diferenciado de cobrança de crédito. O que está sendo estruturado, os pilares desse regime diferenciado de cobrança de crédito, no futuro vai acabar sendo copiado. Se já não está sendo copiado, vai ser copiado
pelas procuradoras municipais que tenham mais recursos e pela PGE, pelo menos do Rio de Janeiro, eu sei que eles estão tendo um diálogo mais intenso entre as procuradorias. Então essa crise aqui no processo é que vai fazer com que o processo seja arquivado, a execução fiscal seja arquivada. Então aqui a gente tem duas possibilidades aqui, duas decisões judiciais. Uma, o juiz suspenderá a execução fiscal. Então uma primeira decisão do juiz. Eu estou falando decisão, mas a gente vai ver lá na frente que isso tudo mudou. Mas eu estou querendo só que vocês fixem o que está na lei e o que está sendo feito pelo judiciário, não o judiciário de primeira instância e segunda instância, mas o STJ, que é um problema para mim que eu acho que isso vai acarretar mais lá na frente, já está acarretando. Já está pegando problema lá internamente com relação a maus pagadores. Mas aqui eu quero que vocês fixem. Artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, quando há uma crise processual no arquivamento necessário que decorre da não localização do devedor ou da não localização dos bens, o juiz tem que, num primeiro momento, suspender a execução. Então ele suspenderá, o que diz a lei. Ele suspenderá a execução fiscal. E no segundo momento, ultrapassado aí o prazo de 1 ano, vem a segunda decisão. O juiz ordenará o arquivamento. Isso não está na lei à toa. Alguém discorda que isso aqui são decisões, são duas decisões? Alguém acha que isso não é decisão, é apenas um ato ordinatório? Ou um despacho de mero expediente? Isso aqui tem carga axiológica e tem carga decisória, porque o juiz poderia, na ocasião, reconhecer que ainda não há uma crise processual e o processo ainda pode continuar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que a Procuradoria dá início à execução fiscal e, ao invés de citar para o oficial de justiça, ela pede citação por carta. Aí a carta vem e retorna com alguma informação equivocada de que o contribuinte mudou ou morreu. Está lá escrito no aviso de recebimento lá, alguém foi e marcou o xizinho dizendo que ele se mudou. O que vai acontecer? Se isso aqui não for uma decisão, for um despacho, um mero despacho de expediente, já vai dar início à suspensão e depois vai dar início ao arquivamento, depois de 1 ano. Mas se for uma decisão, o juiz pode ser que ainda haja a possibilidade de localizar o devedor mediante a citação por oficial de justiça. Então ele ordena que o oficial de justiça vá até o local verificar a realidade dos fatos. E aí chega lá e encontra o devedor que estava se escondendo. Ou seja, não deu início à suspensão e também não deu início à possibilidade de arquivar depois de 1 ano. Porque se isso aqui ocorre, isso aqui depois é automático. Não deveria ser, mas é o que está acontecendo hoje. Então isso que eu estou falando para vocês, que eu quero que vocês marquem esses dois momentos, essas duas fases da suspensão e a fase do ordenamento, é porque a gente vai ver que o STJ, ele mudou isso tudo, tirou toda essa carga valorativa desses dois atos. Antes, eu vou terminar de ler o artigo 40. Então, tem lá, suspenso, o juiz não localizado do devedor, não encontrado bem, o juiz suspenderá, e depois de 1 ano, ele vai arquivar. E aí diz o parágrafo 3º do artigo 40. Encontrados que sejam a qualquer tempo, e aí isso causou muito debate, o devedor ou seus bens serão desarquivados. O devedor, ou seja, encontrado a qualquer tempo o devedor ou seus bens, o processo de execução fiscal será desarquivado para a execução fiscal prosseguir. Essa é a redação original do artigo 40. Depois de que teve a consolidação da jurisprudência, né, ali aquele debate todo que envolvia a jurisprudência, eles colocaram o parágrafo 4º, que diz que
Se decorrer o prazo prescricional, o juiz pode decretar a prescrição de ofício, né, a prescrição intercorrente, na verdade, e depois o parágrafo 5º, já em 2009, dizendo que teria que a Fazenda Nacional ser ouvida. Então, até aqui, a gente percebe que havia um procedimento, porque isso acabou. Não localizado o devedor, não encontrado os bens, o juiz suspende. Primeira fase, primeira parte. Passou um ano, a Fazenda não falou nada, deixou o processo parado, não disse onde está o devedor, não disse onde estão os bens, ele vai lá e decide, ó, arquiva o processo, segunda parte. Mas o que aconteceu é que, até por conta dessa otimização do tempo, que eu venho falando, as pessoas começaram a reclamar. Havia um caso em São Paulo, que aí não tem a ver com a execução fiscal, mas foi o que gerou a mudança na Constituição, na emenda constitucional 45, em 2004, que aí foi mudando isso aqui tudo. Havia um caso em São Paulo que havia uma estatística, na verdade, que uma petição inicial em São Paulo, no TJ de São Paulo, demorava 5 anos para ser distribuída. Então havia um movimento muito grande por mais celeridade processual, né? Não era razoável que uma petição ficasse parada por 5 anos. E aí o que eles fizeram? Esse movimento político todo gerou a mudança no artigo 5º da Constituição, lá no inciso 78, para colocar a razoável duração do processo. Então o contribuinte hoje, ele tem direito a uma razoável duração do processo. Eu vou explicar para vocês o que isso causou aqui. O contribuinte tem direito a uma razoável duração do processo, mas ao mesmo tempo que a emenda constitucional 45 de 2004 trouxe esse princípio da razoabilidade, ela instituiu também o Conselho Nacional de Justiça. E esse conselho ele tinha atribuição, e tem atribuição, de controlar, e aí com toda a polêmica que isso gera, a função administrativa dos juízes. Então foi um primeiro marco para os juízes eliminarem isso aqui, essas duas partes. O que eles fizeram? Eles passaram a concentrar isso aqui em um único momento. Da mesma forma que os oficiais de justiça começaram a concentrar a penhora e a citação no mesmo momento, eles vão citar e já perguntam para o contribuinte se ele tem bens, para não ter que voltar lá. Os juízes começaram a fazer isso aqui. E daí surgiu o que a gente chama, o que ficou conhecido na prática forense, como tese do despacho concentrado. E o que é o despacho concentrado, embora, como eu disse para vocês, aquele suspenderá e aquele ordenará o arquivamento, eu considero aquilo como decisões interlocutórias. Mas essa tese do despacho concentrado, ela foi criada para economizar tempo. Então o juiz, no mesmo momento que ele suspende a execução fiscal, né, diante da crise do processo, no mesmo momento que ele suspende a execução fiscal, ele avisa a Fazenda Nacional que está arquivando a execução fiscal. Essa é a tese, né, do despacho concentrado, que começou a ganhar força. E isso influencia na prescrição da execução fiscal, na prescrição do crédito tributário. Por quê? Porque para a Procuradoria da Fazenda Nacional, a execução fiscal, o início do prazo de prescrição, só começava depois que houvesse a intimação do arquivamento. Só que os juízes, com esse anseio de mais celeridade, eles só intimavam da suspensão e avisavam que já estavam considerando intimado do arquivamento. Então esse debate foi chegando ao judiciário. Essa tese do despacho concentrado. Ela chegou ao judiciário, porque isso estava influenciando na prescrição tributária. A prescrição tributária
o início do fluxo do prazo prescricional estava sendo contado logo depois da intimação da suspensão, com esse prazo de 1 ano. Se a gente pensar em tributo federal, quer dizer, eu acho que todos os tributos, com prazo de 5 anos, seriam 6 anos a contar da intimação da suspensão. Era como os juízes estavam contando na tese do despacho concentrado. Embora a Procuradoria defendesse que a intimação, que o prazo começasse a contar quando houvesse a intimação do ordenará o arquivamento. Então arquivou, me intimou, beleza, olha, tem 5 anos para resolver, senão está prescrito. Haveria prescrição intercorrente. Isso num período de tempo faz muita diferença. Por quê? Porque tinha ocasiões em que havia a suspensão da execução fiscal e aí arquivava lá o processo e a Procuradoria não estava nem sabendo. Então o controle da Procuradoria, e aí tem que dar razão aí aos juízes, não era tão eficaz. Os processos arquivavam, o procurador não estava nem sabendo que aquele processo estava arquivado, e isso depois de 5, 6 anos, os bens já são dilapidados, o patrimônio do contribuinte, do executado, já se esvaiu, e aí você não tem mais como fazer nada. Só que surgiu, e a Procuradoria, aí, fazendo um parênteses, quando começou a surgir essa questão do despacho concentrado, a Procuradoria começou a argumentar também que não existia prescrição intercorrente. Por que não? Porque o artigo 40 da LEF dizia que o processo podia ser desarquivado a qualquer tempo. É lógico, hoje a gente vê isso como um absurdo, mas naquela ocasião não existia ainda a alteração no artigo 40, era uma redação original. Não existia aquela previsão de prescrição intercorrente lá no artigo 40. Então, como o artigo dizia a qualquer tempo, não tinha que se falar aqui em prescrição na execução fiscal. Esse é o argumento da Procuradoria. Ou seja, ela queria um prazo eterno para desarquivar. Enquanto houvesse possibilidade, eu desarquivaria o processo e prosseguiria com a execução fiscal. Essa tese, obviamente, ela não vingou, e aí o STJ bateu o martelo com a súmula 314. Na súmula 314, no debate da súmula, nos precedentes da súmula, que diz justamente que suspensa a execução fiscal, ultrapassado 1 ano, começa a correr o prazo de prescrição, não houve debate sobre essa necessidade de intimação da Fazenda, tanto na suspensão quanto no arquivamento. Não houve esse debate. Embora, em discussões posteriores, alguns ministros tenham falado que houve esse debate, eu li os precedentes, esse debate não existiu. O que existiu foi um debate se a prescrição intercorrente poderia ou não ocorrer, por conta do parágrafo 3º que diz, lá do artigo 40, que diz que eu posso desarquivar a qualquer tempo. Então o debate desse despacho concentrado não houve. O que houve foi se tem prescrição ou não tem prescrição. E o argumento da Fazenda era que o despacho concentrado tirava a possibilidade da Fazenda se manifestar e interromper o fluxo da prescrição. Então havia aí, além desse argumento do arquivamento, do desarquivamento a qualquer tempo, havia o argumento de não haver inércia da Fazenda. Olha, não houve inércia da Fazenda e também não houve início do prazo prescricional porque não havia a decisão de arquivamento da execução fiscal. Então, essa era a situação que a gente tinha aqui. Eu me recordo que esse debate, depois da súmula 314 do STJ, eu lembro que eu tinha tomado posse como procurador da Fazenda, logo um pouco depois, acho que a súmula de 2004, salvo engano, tomei posse em 2007, quando essa tese se consolidou.
eu lembro que a orientação que eu tinha, e eu estava em São Paulo nessa época, era não deixar o processo parar de jeito nenhum. Por quê? Não era para deixar o processo parar para não dar início ao curso do processo profissional. Então eu lembro que eu tinha uma petição padrão, assim, várias petições padrões, várias cotas padrões, que era para dizer para o juiz assim: olha, excelência, eu quero massa injúria. Ah, agora eu quero penhora de não sei o que, agora eu quero que oficie a não sei quem. Ah, eu peço suspensão por 90 dias para poder ver não sei o que. Então era uma coisa de ida e volta, o processo não parar, porque se parasse a gente ia perder o controle. Então, além dessa questão do despacho concentrado, havia essa questão da inércia. Então surgiu uma outra tese, que é a tese, e aí depois que esse debate depois que a súmula se consolidou e que não havia essa discussão do despacho concentrado, o STJ continuou se manifestando, porque a Procuradoria continuou argumentando, e aí o STJ foi decidindo e surgiu essa tese do fluxo automático. O que é a tese do fluxo automático? A tese do fluxo automático é aí que é a tese que eu considero que tirou o poder do juiz. Ela acabou com o procedimento de arquivamento e execução fiscal. Ela destruiu o que foi construído ao longo de muito tempo dessa necessidade do controle da execução fiscal para ela não se perder. A execução fiscal envolve aí bilhões de reais, né? Quando esse debate estava fervendo, lá em 2015, 2016, principalmente em 2015, a Procuradoria tinha 1,14 trilhão em estoque para cobrar, sendo que ela não estava sendo tão eficiente, embora ela tenha conseguido naquele ano 20 bilhões de reais. Mas 20 bilhões em 1 trilhão não é nada, né? É muito pouco. E a maioria das arrecadações estavam vindo por parcelamento. Então, a Procuradoria da Fazenda não estava sendo eficiente, o tempo da Procuradoria não estava sendo bem aproveitado. E um dos argumentos para que a Procuradoria e o Judiciário também não estavam sendo eficientes é que as partes queriam controlar execuções fiscais que estavam mortas, crédito podre ou execuções fiscais inúteis. E realmente, eu me recordo de trabalhar em várias execuções fiscais que não iam dar em nada, e você sabe que não vai dar em nada. Assim, quem atua em execução fiscal, se tem algum servidor, algum analista aqui, às vezes fica lá folheando a execução fiscal, hoje em dia não folheia mais um dedo, né? E a gente vê que aquelas execuções fiscais não vão dar em nada, as partes, executado, só existe no papel. Então você acaba movimentando a máquina judiciária e a Procuradoria para nada. Então era o que estava acontecendo, e aí essa tese do fluxo automático começou a surgir para forçar a prescrição tributária. E o que é essa tese do fluxo automático? Ela diz que a norma do artigo 40 não prevê que o juiz tenha que decidir em suspender a execução fiscal e não prevê que o juiz tenha que decidir e arquivar. Isso não seria tão importante. O que é importante é saber se a Procuradoria foi intimada da não localização do devedor ou dos seus bens. Ou seja, no momento em que o oficial de justiça vai até o domicílio fiscal do executado ou o domicílio fiscal da empresa, o que se deve saber é se a Procuradoria tomou ciência daquele ato. Mas mesmo assim, ainda que não tenha tomado ciência, o que faz o curso do procedimento, vamos dizer assim, porque para mim isso não é mais procedimento, é apenas efeito de uma situação fática. Então, o que faz esse efeito daquela situação fática persistir é a não localização do devedor e a não localização dos seus bens. Porque a partir deste momento, que não é um momento que o juiz determina e nem é um momento que a Procuradoria determina, a partir desse momento,
haveria um fluxo automático. Ou seja, constatado que o devedor não existe, nem os bens existem, a execução fiscal já está suspensa, independente de decisão do juiz, e após um ano, se ultrapassar o prazo prescricional, haveria aí a prescrição. Essa é a tese do fluxo automático. Então, não haveria mais possibilidade de o juiz influenciar quando a execução fiscal vai ser suspensa, né, decidir ali pela suspensão. Não há mais, na verdade, a partir da tese do fluxo automático, não há mais poder jurisdicional sobre a suspensão da execução fiscal. Quem determina a suspensão da execução fiscal não é mais o juiz, são os fatos. Então, se o devedor não é localizado e nem os bens são localizados, há um fluxo automático. E o ministro, o relator desse RESP, eu vou mencionar o RESP mais à frente, mas o Mauro Campbell, ele disse que essa tese já estava presente lá na súmula 314, porque dizia que suspensa a execução fiscal, o prazo se inicia logo depois de um ano. Mas essa tese não estava lá. Não foi exatamente esta tese que foi debatida, de que o fluxo começa com a não localização do devedor e a não localização dos bens. Não foi isso que debateram nos precedentes da súmula 314. O que se debateu ali foi se a prescrição intercorrente era possível em execução fiscal. Tanto que depois a norma foi alterada, se consolidou que é possível, né? Porque o direito não quer conflitos eternos. Mas essa tese do despacho concentrado e a tese do fluxo automático, isso não foi debatido em execução fiscal, não foi debatido quando se discutiu a súmula 314 do STJ, quando se fixou essa situação. Então, embora o Mauro Campbell, nesse recurso especial de 2018, que decidiu tudo isso que eu estou falando para vocês, embora ele tenha identificado as duas partes do procedimento de arquivamento, que seria o suspenderá, que vai no momento em que o juiz diz que a execução fiscal está suspensa até ali aquele prazo final de um ano, embora ele tenha identificado muito bem essas duas partes, ele diz que isso não é importante para que haja o fluxo do prazo prescricional. E a gente vai ver o efeito disso. Antes disso, o ministro Herman Benjamin tentou emplacar uma outra teoria, que é a teoria que ele mesmo denomina de suspensão crise. Para ele, e aí ele tenta salvar, justamente o poder jurisdicional do juiz. Porque ele diz lá que o juiz foi reduzido ao papel de assistir passivamente à utilização de chicanas que privilegiam o uso distorcido do processo. Ou seja, a preocupação dele é com manobras que o contribuinte poderia se valer para não ser citado e dar início a todo o fluxo automático do prazo prescricional. Então, essa teoria da suspensão crise, o que o ministro Herman Benjamin desejava, e tentou emplacar e não teve sucesso, é que o juiz fosse o senhor da decisão desse início de fluxo automático, porque o juiz é que tem a função jurisdicional de identificar o momento de crise processual. É o juiz que vai dizer se aquela execução fiscal é útil ou inútil. Então, por trás dessa teoria da suspensão crise, o que ele quer dizer é o seguinte: o juiz tem um papel importante no controle da execução fiscal. E é ele que tem a possibilidade de dizer se há ou não uma utilidade daquela execução fiscal.
E como é que seria isso? Qual o fundamento do Hermann Benjamin, do ministro Hermann Benjamin, para a teoria da suspensão-crise? Por que ele é mais favorável à teoria da suspensão-crise? Em primeiro lugar, como eu já disse, porque dá poder ao juiz. O juiz não fica só olhando a execução fiscal passar. Embora, desde que eu comecei a estudar mais a fundo a execução fiscal, e muito antes do processo eletrônico, eu sempre tive a impressão que a execução fiscal era como apertar um botão. O juiz dá o CITS e ela só termina quando leiloar os bens. Se você for olhar o artigo 7º da Lei de Execução Fiscal, da Lei 6.830 de 80, a gente vai perceber que está lá. O que o juiz tem que fazer quando ele recebe a inicial? Citar, penhorar e leiloar. Tem que fazer tudo. Então não precisa de ninguém mexendo na execução fiscal. Mas o Hermann Benjamin queria dar um poder, manter esse poder jurisdicional ao juiz, então ele se valeu do que o CTN prevê e do que o processo prevê. Então, para o Hermann Benjamin, dois elementos aí indicavam um momento de crise da execução fiscal. No momento em que há a citação por edital, então esse é o primeiro momento de crise da execução fiscal. Se há citação por edital é porque o devedor não foi localizado. Então há um momento de crise. E o segundo momento é o artigo 185A do CTN, que fala do bloqueio universal de bens. O artigo 185A do CTN diz que se o devedor citado não garantir execução fiscal, o juiz pode bloquear todos os bens do devedor. Esses dois elementos é que o Hermann Benjamin, o ministro, diz que seriam identificados pelo juiz para que haja crise e aí, sim, o juiz poderia decidir suspender a execução fiscal. Olha, não há mais como prosseguir, suspenda a execução fiscal. E o 85A seria o indício de que não há mais bens. Então, se não há bens e nem devedor, agora sim eu tenho crise. Não é a não localização certificada pela opção justiça. Vejam que a teoria do fluxo automático, ela dá um poder à certificação da opção justiça. Ele certifica que não viu ninguém, está dado início aí a todo o procedimento de arquivamento, de suspensão, arquivamento e prescrição. Esse RESP, ele foi muito debatido no STJ, com muitos votos. O pessoal, os ministros debateram bastante, porque você estava tirando um poder do juiz, mas ao mesmo tempo você estava tentando salvar o judiciário. Por quê? Porque na época que eles estavam debatendo esse julgado, essa situação, se vai ficar a tese do despacho concentrado ou do fluxo automático, um parênteses aqui, vocês não vão encontrar esses nomes nos votos nem nos livros. Esse nome fui eu que dei. Esse aqui você vai encontrar, mas não como teoria. Ele só fala, tem uma suspensão crise, ele só joga lá, mas isso de fato é uma teoria que ele tentou aplicar. Mas quando eles estavam debatendo isso aqui, havia nos autos do processo um dado de 2013 que dizia que 90% da taxa de congestionamento do judiciário era causada por execuções fiscais. Então, as execuções fiscais estavam atrapalhando o funcionamento do judiciário. E, por isso, não poderia mais ter tanta execução fiscal se desenvolvendo do judiciário de inútil, na visão do Mauro Campbell. Por que inútil? Porque ele dizia que elas envolviam crédito podre, empresas fantasmas, empresas falidas, que nem falência aberta tinham, e que esse atraso era gerado porque o juiz demorava a dar o despacho de suspensão. Às vezes, entre a não localização e a suspensão, ultrapassava o despacho da decisão, de suspensão, tinha aí 2, 3 anos.
Aí até do arquivamento existia mais 5, 6 anos. Então o processo se alongava porque os marcos prescricionais não foram estabelecidos. Os marcos porque se esperava aí que o juiz tomasse uma decisão. Então, com a teoria do fluxo automático, na visão do Mauro Campbell, você não precisaria esperar uma posição do juiz, né? Todo mundo já saberia o que ia acontecer porque está na lei. Eu acho que ele simplificou demais. Ele simplificou demais e isso vai gerar problema. Já está gerando, né? Como prescrição de débitos milionários. Outro dia eu fiquei assim, desesperado, porque eu virei à noite, tá, não é possível, não é possível. Era um processo de execução fiscal que estava na minha mão, por azar, né? E era de 20 milhões de imposto de renda pessoa física que estava prescrito. O juiz deu a sentença de prescrição, não sabia se apelava, e na procuradoria, e você sabe que se você apelar hoje em dia, né, se você apelar de um processo desse, os honorários aparece rapidinho um advogado, porque está todo mundo dormindo. Mas se há uma apelação por conta do novo CPC, rapidinho aparece um advogado com os honorários recursais lá. Então, e a Procuradoria recomendou não apelar de qualquer coisa, que senão vai ser processado pessoalmente. Assim, tá um clima de... Tá um clima. Tá um clima de um clima. E se vocês virem aí, né, a lei de abuso de autoridade, tem juiz editando portaria dizendo que não vai dar mais bacenjude. Tá com medo de ser processado. E agora vai ter procurador que não vai apelar, com medo de também ser processado. Não sei. Vamos ver. Eu não li. Na verdade, eu nem li a lei de abuso de autoridade. Eu até ia ler para saber por que o juiz está fazendo isso, né? A orientação já é de agravar. Isso foi lá no Sul, né? O juiz editou uma portaria dizendo que não vai mais dar bacenjude porque a lei de abuso de autoridade vai processar ele se ele prejudicar o contribuinte. Então ele não vai dar mais bacenjude. Nesse processo de 20 milhões, aconteceu isso, foi um fluxo automático. E aí chegou na minha mão, eu tentei aí de todas as formas buscar elementos para dizer que a prescrição estava interrompida, mas não teve como, assim. Primeiro porque a jurisprudência do STJ pacificou o tema. Segundo porque o contribuinte deveria ser um laranja. É aquele contribuinte que só foi usado para o dinheiro passar e distribuírem o dinheiro por aí e não processar ninguém. Quando eu estava em Duque de Caxias, na Procuradoria da Fazenda Nacional, lá lotada em Duque de Caxias, agora já há um tempo eu estou aqui na Divisão de Assuntos Fiscais do Rio, eu atuava lá como em grandes devedores, milionários, e havia uma estratégia lá das clínicas veterinárias, lógico, não são todas, mas algumas clínicas veterinárias, que elas colocavam na maquininha do cartão pessoas físicas que moravam na favela ali do lado, que era... Agora eu não lembro qual é a favela que tem no Duque de Caxias, esqueci o nome, uma favela até que eu tinha medo de entrar, que se eu errasse a curva e tal. É, a favela do Lixão. Eu tinha que fazer isso, se eu errasse eu caía dentro da favela. E aí, todas as pessoas físicas moravam na favela do Lixão, que a gente tentava processar. Por quê? Aí eu descobri informalmente, conversando com a veterinária, que ela não sabia que eu era procurador, e aí ela me confessou isso, que eles pagavam um dinheiro lá para alguém na favela. Lógico que eu não podia reduzir aquilo a termo, olha, assina aqui, eu vou redirecionar para você agora. Porque que era mais barato, que aí elas passavam o dinheiro por eles não têm bens mesmo, não tem nada, eles ganhavam um saláriozinho lá, salário mínimo, e passavam dinheiro pra caramba ali, e a Procuradoria ia procurar o cara lá na favela, a gente fazia direto. O oficial de justiça não queria subir, dizia que estava tendo confronto armado e não ia subir, e aí ninguém era processado, arquivava. Então, acontece, né? Então, nesses de 20 milhões, pelo menos eu falei, cara, esse cara vai ser laranja. Não encontrei nada dele, então eu tomei ciência lá, já com medo de ser processado daqui a 5 anos, porque 20 milhões vai ficar lá, né? Sabe que se o procurador da causa aí um prejuízo à fazenda, ele responde pessoalmente, tá lá no CTN. Com dolo, né? Eu tô sem dolo, mas sei lá, né? Hoje em dia, né? Dolo é fácil de desvendar. Então aqui,
que a gente tem aqui até agora? Antes, a gente tinha duas decisões, uma de suspensão e uma de arquivamento com marcos interruptivos. Depois, a gente começou a ter uma decisão de suspensão e o fluxo automático depois de um ano. Hoje, o que a gente tem? Transformaram o que era uma decisão constitutiva, né, da suspensão e arquivamento, em declaratório. Olha, o despacho do juiz é meramente declaratório, não tem tanta importância, é uma decisão. Eles até chegam a falar, ora eles falam em despacho, ora eles falam em decisão. O tamanho, a desimportância que eles deram ao ato do juiz. E o que acontece agora é fluxo automático. Ah, mas e a Procuradoria não pode mais se manifestar? Como é que ela interrompe isso? Para o STJ, não basta mais fazer aquela estratégia que eu mencionei para vocês, que eu utilizava em São Paulo, que é ficar atravessando petição, pedindo suspensão por 90 dias, suspensão por 180 dias, peraí que eu vou olhar, isso não serve mais. No momento que entrou no fluxo automático, eu só interrompo esse fluxo, enquanto procuradoria, enquanto exequente, se eu tiver uma manifestação efetiva. E o que é manifestação efetiva? É qualquer manifestação que vise localizar o devedor ou seus bens. Mas aqui um detalhe, não há interrupção, e é interrupção. Ora eles falam em suspensão do fluxo, ora eles falam em interrupção, mas é interrupção, zera tudo. Então não há interrupção se a Procuradoria diz que encontrou e pede lá alguma coisa. Ah, encontrei aqui um devedor, peço que penhore os bens dele. Não é nesse momento, é no momento em que o juiz realmente encontra o devedor e penhora os bens ou cita. Na verdade, normalmente vai ser já penhora, porque citação, aqui se a gente não localiza, pede citação por edital. Então vai ser a busca de bens aqui. Nesse momento, há interrupção do fluxo do automático se a Procuradoria fizer uma manifestação efetiva. E se ela não foi intimada da decisão do despacho declaratório, lá de arquivamento, suspensão, ou mesmo da ciência de não localização do devedor? O STJ entendeu que ela tem que demonstrar o prejuízo. Por isso que eu falei para vocês que o STJ acabou com o procedimento. No momento em que o devedor não é localizado, nem os bens do devedor são localizados, pouco importa se a fazenda tomou ciência ou não. Porque se o juiz der sentença de prescrição, embora o artigo 40 determine expressamente que o juiz abra a vista à fazenda antes de dar a sentença, e os juízes não estão fazendo isso. Às vezes eles até fazem, mas um prazo de 5 dias. E não tem como falar em 5 dias no universo de 170 processos. Porque tem que consultar sistemas para saber se teve parcelamento. Então, o STJ diz que se a fazenda demonstrar o prejuízo, que ela faça na primeira oportunidade de falar nos autos. Então o que acontece aqui é que se o juiz der uma sentença de prescrição, o procurador da Fazenda Nacional, no momento em que ele apelar, ele tem que falar que havia um parcelamento, que interrompeu o fluxo, por exemplo, suspendeu a exigibilidade do crédito. Ele tem que falar alguma coisa que demonstre o prejuízo. Na primeira oportunidade de falar nos autos, que é na apelação, porque o juiz já sentenciou. Então é o único ato que o procurador pode ter, o exequente pode ter, é na apelação. Porque, ou se ele tiver a oportunidade, como eu já fiz várias vezes, é embargar a declaração e dizer que o processo, a execução fiscal estava suspensa pelo parcelamento. E aí você consegue interromper esse fluxo automático. Mas se não houver nada disso, reparem que desde que o devedor não foi localizado, desde que os bens não forem encontrados, eu não preciso da participação do juiz e nem da fazenda até a data da sentença. Ou seja, acabou o procedimento. Antes, a fazenda participava da suspensão e no arquivamento, o juiz também. Depois, começou
a eliminar o arquivamento, despacho concentrado. E aí o fluxo automático a partir do ano de suspensão, não precisava do arquivamento. Agora não, o fluxo automático começa da não localização do devedor. Então vamos imaginar aí um crédito tributário de 5 anos, de prescrição de 5 anos, mais suspensão de 1 ano, dá 6 anos aí da não localização do devedor, ou seja, 6 anos do momento em que o oficial de justiça certifica nos autos que não localizou o devedor os seus bens. O ato do oficial de justiça agora ganhou mais importância ainda. E eu fico preocupado porque a certidão do oficial de justiça ela é uma presunção de que o devedor não foi localizado. Esse debate ainda não está acontecendo, mas eu tenho certeza que uma hora ele vai acontecer, porque vamos supor que o oficial de justiça certifica que existe na empresa, vamos supor, você está na empresa, e aí o oficial de justiça chega lá, você está na empresa, aí tem outra empresa lá, isso é muito comum, e a empresa diz que está lá há 2 anos. A certidão do oficial de justiça, ela presume a não localização, mas quando que ele dissolveu irregularmente? Quando que aquela empresa sumiu? Tem uma informação do oficial de justiça dizendo que há 2 anos ela não está ali. Então há 2 anos ela sumiu. Lógico que a Procuradoria não vai aceitar, em termos de prescrição, dizer que ela sumiu, a prescrição se iniciou há 2 anos atrás. Mas repare, se o sócio saiu há 2 anos atrás e não saiu naquele momento ali, a Procuradoria vai querer usar aquilo para redirecionar para o sócio que saiu no momento da dissolução. Vocês estão conseguindo entender, no marco temporal aqui? O oficial de justiça presumiu aqui que a empresa não funciona há 2 anos. Se eu quisesse redirecionar a execução fiscal, na atual jurisprudência do STJ, tem que ser a partir da dissolução irregular. Quando é que foi a dissolução irregular? Aqui ou aqui? O oficial de justiça disse que há 2 anos ela sumiu do mapa, que quem está lá é outra padaria. Então teria que redirecionar contra esses caras, porque aqui é presunção. Mas a prescrição funciona da mesma forma? Esse debate ainda não chegou lá. Não chegou assim. E eu sempre redirecionava para esse cara aqui. Embora o juiz, a súmula 435 do STJ diga que a presunção de dissolução regular é a partir da certidão, mas a presunção pode ser afastada diante de uma outra informação. Eu já consegui redirecionar dessa forma para o sócio que saiu antes da certidão, mas a informação do oficial de justiça é que a empresa não estava lá há 2 anos. Então, olha, 2 anos antes ela já tinha dissolvido, no mínimo. Porque tem uma empresa lá com outro CNPJ exercendo atividade econômica naquele local há 2 anos. Então esse é um debate perigoso quando você fala em fluxo automático. Porque da mesma forma que eu posso redirecionar para trás, de alguém que já saiu antes da certidão, o advogado pode argumentar, olha, começou lá atrás a prescrição, porque o oficial de justiça certificou que há 2 anos aquela empresa não estava lá. Isso influencia tudo, prescrição de redirecionamento, prescrição intercorrente. Então essa tese do fluxo automático aí, a meu ver, é bem perigosa pro exequente, porque ela perde um pouco o controle. Então o resto que eu estou falando para vocês até agora é esse aqui, ó, 1340553. Recurso especial, foi julgado aí em 2018 sobre o procedimento de recursos repetitivos, e esse RESP é o que teve todo esse debate. Então, para resumir, o que aconteceu nesse debate? Então a gente tem o início da execução fiscal. No momento em que a diligência negativa não localizou o devedor ou seus bens, dá início aí um fluxo automático. Essa decisão do juiz aqui, declaratória, de suspensão, não é importante. A intimação da fazenda não é importante. O arquivamento da execução fiscal aqui, depois de 1 ano, não é importante, porque o STJ disse que quando houver aqui a sentença, a Fazenda Nacional tem que demonstrar o prejuízo para poder interromper o fluxo. E aqui tem um detalhe aqui. Vamos imaginar aqui que isso aqui tenha tido aqui um prazo aqui de 6 anos. Se a Fazenda peticionou aqui, ó, manifestação efetiva da PFN,
ela interrompe o fluxo. Mas às vezes a gente sabe que o juiz não decide no mesmo momento em que a fazenda peticiona. Então existem casos em que o juiz demora um ano para decidir, ou 3 meses para decidir, e nesse prazo pode acontecer a prescrição. Então o STJ, de que ele disse? Que mesmo que tenha passado esse fluxo automático todo, se a fazenda se manifestou antes, o juiz, mesmo depois do prazo, quando ele decidir, ele tem que levar isso em consideração e a decisão dele retroage à data da manifestação. Por quê? Por causa da súmula 106 do STJ, que diz que os mecanismos de justiça não podem ser prejudiciais à fazenda nos casos de assunto de prescrição. Então, aqui a prescrição não pode ser desfavorável à União se ela atuou dentro do prazo. Então, se ela propôs a execução fiscal dentro do prazo, o juiz demorou a dar o despacho de síntese para interromper a prescrição, aquele despacho retroage à data do ajuizamento da execução fiscal. É a mesma lógica aqui. Se ele demorou a decidir a manifestação da fazenda, quando ele decidir, retroage. Ele não pode dar sentença de prescrição, porque aí a fazenda pode demonstrar um prejuízo. E eu tenho visto muito isso aqui. A fazenda pede bacenjude, o juiz ignora e sentencia a prescrição. Eu já vi colegas tomarem ciência e não perceberem esse detalhe. Que ele deveria ter decidido se tem bacenjude ou não. Ele deveria ter expedido o ofício lá eletrônico para poder saber se tem dinheiro ou não. Só depois, com a medida sendo não efetiva, é que ele deveria decidir, ó, está prescrito, sentenciado. Mas ele não pode ignorar a manifestação da fazenda. E todas as decisões que eu tenho visto, elas alegam, agora o STJ entende assim. Então, cita a decisão do STJ e dá a sentença. E os juízes já estão dando sentença sem ouvir a fazenda. Antes ela era daquele limite que diz o artigo 5º, o parágrafo 5º do artigo 40, que diz que a decisão, se ela for abaixo de determinado teto, né, previsto em lei, ou um ato do Procurador-Geral da Fazenda, normalmente era 10 mil reais, a gente vê que isso mudou, o juiz podia decidir de ofício sem ouvir a fazenda. Agora, com essa decisão, eles não estão nem ligando mais para o valor, estão decidindo independente do valor. Alguns juízes ainda estão respeitando esse valor, mas outros já tentaram para isso e não estão nem mais respeitando esse valor, porque o STJ não dá mais importância a isso aqui. É fluxo automático e pronto. Esse é o arquivamento. Quer fazer uma pergunta? Eu fiquei na dúvida só do início da contagem do prazo. Eu tinha entendido que era do ato do oficial de justiça. É dele mesmo. Então tá. É do já começa a contar. Porque quando ele já certifica nos autos, não localização de bens do devedor, já conta. O marco é fluxo automático. A fazenda ainda tentou argumentar que teria que ser daqui, né, da suspensão. Tentou argumentar que não, pelo menos da suspensão. Aí falou, não, é daqui, ó. Aqui, do momento da... Tentou argumentar ainda que era do momento da intimação da ciência. Não, é daqui. Certificou aqui que não localizou. Sabe por que é daqui? Porque às vezes nem isso aqui teve. Aí a fazenda tem que aqui demonstrar o prejuízo. Porque se não tiver prejuízo, está prescrito mesmo. Então, isso aqui é aquela teoria das nulidades, né? Você só consegue a nulidade de um ato, justamente no artigo 278 do CPC, que vem expresso isso. A nulidade, ela só é reconhecida se houver efetivo prejuízo para quem alega. Então é possível que essa intimação da fazenda nem ocorra. Lógico que isso seria uma negligência muito grande, né? Normalmente, hoje em dia, com todo o sistema informatizado, isso é automático. Mas a gente está falando de União Federal. Nós temos mais de 5 mil municípios. Pode ser que isso esteja acontecendo em um município do interior, né? A fazenda não esteja sendo ouvida, estejam empresas aí usufruindo de prescrição tributária sem o contraditório
da Fazenda Pública. Então esse é o arquivamento necessário. Vamos passar agora para o arquivamento que eu chamo de estratégico e o regime diferenciado de cobrança de crédito, que é o famoso RDCC. O arquivamento estratégico está previsto lá no artigo 20 da Lei 10.522. E muita coisa que a gente falou aqui agora vai servir aqui. O que muda são os fundamentos. O arquivamento estratégico não vai ter aquela não localização do devedor ou não localização dos bens expressamente. Nem sempre, né? Não é um requisito obrigatório. Como o próprio nome diz, é uma estratégia da Fazenda para economizar tempo. Eu quero economizar tempo e recursos, e o tempo é um recurso importante, então eu vou adotar esse artigo 20. O que diz o artigo 20? Serão arquivados sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União, pela PGFN, ou por ela cobrados de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral. Essa redação nova, dada pela MP 881, que já foi convertida em lei, que agora eu não me recordo o número da lei, mas é a MP 881, que veio com a Declaração de Liberdade Econômica do governo atual, que alterou esse artigo 20 e alterou em sutilezas que eu acho importante mencionar. Por quê? Essa ideia de arquivar execução fiscal, né, por determinado valor, ela já existe há muito tempo. Desde o governo Fernando Henrique, ele editava medidas provisórias para poder dar um patamar de valor para arquivar. Mas isso ia para o legislativo aceitava e arquivava. Então a gente já teve o valor de R$ 2.500. O último valor, que foi essa lei, que é uma conversão da medida provisória do governo Fernando Henrique, era de R$ 10.000. Então um valor razoável. Um valor razoável, né, para o volume de execuções fiscais que a gente tem. Só que o que a MP 881 fez, quando ela diz que é ato do Procurador-Geral, ela delegou, houve uma delegação legislativa para o chefe do órgão de cobrança. Então é ele agora que diz quanto de valor a gente pode arquivar. Então vamos supor, se ele edita uma portaria que diz que o valor agora, a Procuradoria não executa valores até R$ 1 milhão, isso vai ser feito por um ato de um agente do Poder Executivo em virtude de delegação legal. Então o Legislativo não vai mais participar do limite monetário em que uma execução fiscal pode ser arquivada, sem baixa na distribuição. Assim, por um lado é bom porque torna mais dinâmico. Torna mais dinâmico. Existem estudos internos, não só internos, mas estudo do IPEA, estudo do Conselho Nacional de Justiça, determinados órgãos, até da Procuradoria da Fazenda, que falam que quase 90% do estoque está concentrado em 4% das execuções fiscais. Isso significa que a Procuradoria deveria focar nesses 4% de execuções fiscais. Então, no universo aí de trilhão, 4% é que concentra a maioria dessas dívidas. Então delegaram para o Procurador-Geral a missão de dizer quanto que é possível de arquivar. Ele já fez isso, o Procurador antigo já tinha feito isso antes da MP 881. Eu lembro que foi em 2012, a portaria 75 de 2012, ela disse que o Procurador poderia arquivar até R$ 20.000. E aí começou um debate muito intenso dentro da Procuradoria, porque não havia previsão legal para arquivar acima de 10 mil. Era só até 10 mil. Então havia muito procurador da Fazenda que não estava arquivando os processos. E vejam que o arquivamento estratégico faz parte de um movimento de economia de tempo e recursos. Então havia procuradores que não estavam arquivando os processos, dizendo que não tinha embasamento legal. Eu me recordo, agora não lembro se foi esse o motivo de uma reunião que envolveu um debate, essas reuniões, agora reunião por videoconferência, e que envolvia justamente
se era falta funcional do procurador que não estava arquivando. Porque havia uma ordem do procurador-geral, por meio de portaria, arquivar. E alguns estavam entendendo que só parecer normativo poderia obrigar o procurador a atuar. Ou seja, até internamente havia uma preocupação porque a lei só deu, o Poder Legislativo só deu autorização para 10 mil. E aí veio então o MP 881 e disse, não, ó, agora quem decide é o Procurador-Geral. Ele decide quanto que pode arquivar. Então hoje, há uma transferência de responsabilidade do Poder Legislativo para um agente do Poder Executivo. Então é ele que decide hoje o que vai poder ser arquivado. E o STJ também teve a oportunidade de se manifestar nesse artigo 20, porque havia aí muito juiz que estava usando esse artigo 20 para tudo. Era como se fosse um trunfo. Caramba, vamos me livrar dessa execução fiscal aqui. Ah, o Conselho Regional está cobrando aqui, não, é menos de 10 mil? Não quero nem saber. E aí o STJ foi, e também nessa situação, ele disse que não se aplica esse artigo 20 por analogia. Então o juiz não poderia, de ofício, arquivar sem baixa na distribuição, por exemplo, processos de autarquias federais. Porque houve aqui, quando o STJ decidiu, uma interpretação literal. Uma interpretação literal do artigo 20 que diz que serão arquivados a requerimento do Procurador da Fazenda Nacional débitos inscritos em dívida ativa da União. Então, se não está inscrito em dívida ativa da União, se não é cobrado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, o juiz não poderia usar isso como analogia para arquivar execuções fiscais de conselhos profissionais, por exemplo. Inclusive, um dos argumentos era que estava vedando o acesso ao judiciário a esses conselhos, já que as contribuições sociais são sempre de menor valor. Salva da OAB, né, que é caríssima. Então, a gente tem que pagar aí, nem pode... Paga o OAB, paga o sindicato, só paga, né? Então não se aplica por analogia. Outra decisão aí do STJ é que o artigo 20 ele não é causa de suspensão do crédito tributário. Por que eu estou falando isso? Porque a gente viu no arquivamento necessário que existe um prazo de 1 ano de suspensão, que também está sendo discutido no STF. Eu não mencionei aqui, mas esse prazo de 1 ano está sendo discutido no STF. Pode ser até que esse prazo acabe também, porque não veio por lei complementar. É a lei de execução fiscal. Não é igual o CTN, que foi recepcionado como lei complementar. Então a gente poderia discutir se aquele prazo de 1 ano existe. Mas aqui, no momento em que é o requerimento do procurador pedindo arquivamento com base no artigo 20, não há 1 ano de suspensão, mas 5 de prescrição. Começa a prescrição, o fluxo prescricional direto, a partir do requerimento do procurador. Então, o artigo 20 não é causa de suspensão do crédito tributário, até porque a Constituição Federal, no artigo 146, diz que lei complementar é que vai estabelecer aí questões relacionadas à suspensão de exigibilidade. E uma outra situação aqui dentro desse arquivamento estratégico é que o juiz não pode extinguir a execução fiscal por ausência de interesse de agir. Havia muito juiz, e eu já apelei de várias execuções fiscais nesse sentido, que entendiam que quando a Procuradoria pedia arquivamento nesses casos, entendiam que a Procuradoria achava que isso era de menor valor, então perdia o interesse de agir e extinguia a execução fiscal. O STJ veio e bateu o martelo novamente para dizer que isso não é causa de ausência de interesse de agir. Então o juiz não pode extinguir a execução fiscal. Acho que sobre arquivamento estratégico, era mais ou menos isso que eu queria dizer. E agora a gente entra, encaminhando para o final da aula, no último instrumento que veio recentemente. É um instrumento processual que
está modificando a forma como se é cobrado tributos pela Procuradoria da Fazenda Nacional, pela União Federal. Por isso eu acho que no futuro as procuradorias vão acompanhar essa estratégia, que é o regime diferenciado de cobrança de crédito, o chamado RDCC. O regime diferenciado de cobrança de crédito, o RDCC, ele foi instituído aí em 2016, baseado também em diversos estudos que diziam aí que a execução fiscal só valia a pena se fosse cobrada a partir de determinado valor. Então, existiram estudos que disseram que a partir de uma execução fiscal só valia a pena ser cobrada a partir de R$21 mil. Por isso a Portaria 75 foi editada. Até R$20 mil a Procuradoria arquivava, mas esse arquivamento ficava lá sem baixa na distribuição e nada era feito com aquela execução fiscal. A ideia, quando se pensou no arquivamento estratégico, era pegar essas execuções fiscais que estavam sendo arquivadas e protestar administrativamente, fazer um protesto extrajudicial. Só que ainda naquela ocasião, em 2012, era muito polêmico a questão do protesto, porque havia o entendimento que a execução fiscal era o único instrumento de cobrança que a Fazenda Pública poderia se valer. Qualquer outro instrumento que ela utilizasse seria considerado sanção política. Seria um meio de coagir inconstitucionalmente o contribuinte. Então, essas execuções fiscais estavam sendo arquivadas, elas não estavam sendo trabalhadas. Isso causa uma injustiça, porque estava beneficiando aquele que não paga, o contribuinte que não estava adimplindo as suas obrigações. E aí, então, resolveram essa situação. Primeiro, alteraram a legislação para prever o protesto judicial de CDAs. E aí, mais um debate ocorreu, né, porque começaram a dizer que a lei era inconstitucional. Foi a lei 12.767, eu não coloquei no slide, mas a lei foi essa, 12.767, de 2012. Ela foi editada em 27 de dezembro, ou seja, no final do ano de 2012, diante de toda a polêmica, editaram uma lei para dizer, olha, agora pode protestar CDA. O STJ e o STF, quando foram chamados a discutir esse caso do protesto CDA, decidiram que é válido o protesto. Então o protesto é legal por conta da previsão legal e não era inconstitucional porque o STF entendeu que a Fazenda Pública poderia se valer de outros meios extrajudiciais. E tudo nessa questão de fundo tem a ver com a economia do tempo. Porque um dos argumentos do ministro Barroso, quando ele julgou a ação direta, era dizer que a execução fiscal estava congestionando o judiciário. Vocês vejam que não é um argumento jurídico, é um argumento social. Olha, se a gente não fizer nada, isso aqui vai parar. Vai parar a Fazenda, vai parar o juiz, vai parar todo mundo, porque tem muita execução fiscal. Então permitiram desafogar o judiciário com um protesto de execução fiscal. E aí, então, isso em 2016, o regime estava posto, alteraram as leis. Em 2018, o STJ e o STF bateram o martelo. O STJ, o STF em 2016, no próprio ano de 2016, e o STJ em 2018. Vou fazer um parênteses aqui. Eu preparei tipo um e-book. Então depois vocês me mandem e-mail, eu vou deixar meu e-mail aqui, e aí que eu mando para vocês, porque eu não tive tempo de criar um e-mail específico para a turma. Então é um e-book, sei lá, tem não sei quantas páginas tem, mas tudo que eu estou falando para vocês está escrito. Então se vocês não conseguirem anotar alguma coisa que eu falei, eu vou mandar esse material para vocês e vocês vão ter esse material. Porque o tempo está acabando, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu quero. O regime diferenciado de cobrança de crédito, ele se baseia em 4 pilares. Automatização. O que está acontecendo? Estrategicamente, na Procuradoria da Fazenda, existiam diversos sistemas
para serem consultados para que o procurador pudesse localizar bens. Agora eles concentraram tudo em um só. Então é um que dá uma varredura nos bens em todo o país. Então é a automatização que aí eu falei que a PGE e a PGM no futuro vão querer saber como que isso é feito. Então é um botão para varrer tudo. Por isso que está havendo um monte de arquivamento de execução fiscal abaixo de R$1 milhão direto, para que esse sistema possa fazer a varredura para saber se aquela execução fiscal é útil ou não. Então esse é o primeiro pilar, automatização, concentração da busca de bens em um só local. O segundo pilar é a utilização de meios extrajudiciais. É forçar o contribuinte a dialogar com a fazenda, porque ela se valeu de um meio extrajudicial, como protesto, por exemplo, para poder forçar o contribuinte a satisfazer o débito. Mas aqui a protestos de débito já estão inscritos em dívida ativa. Em tese ele já teria que ter adimplido e não adimpliu, então protesta o crédito tributário. Acompanhamento de parcelamentos. Isso aqui, parcelamentos, era uma causa de prescrição de crédito tributário muito grande. Por quê? Porque o contribuinte, nas vésperas do leilão, em uma execução fiscal, ele ia lá e parcelava o débito. Então o leilão não era realizado e depois ele sumia do mundo. E como não havia acompanhamento, um núcleo de acompanhamento de parcelamentos, quando se percebia que o parcelamento foi rescindido, porque o contribuinte não adimpliu, isso é muito comum, parcela e depois não cumpre, estava prescrito. Porque a jurisprudência entendeu que a prescrição se inicia no momento da causa da exclusão, e não quando a portaria foi editada de exclusão. Então, se o cara deixou de pagar 3 parcelas, já está excluído. Se a Procuradoria demorou a editar a portaria de exclusão, o problema é dela, porque a lei já disse que está excluído. Ou seja, o tempo é que rege... Não, como é que é aquele brocar do latino? Tempus regit atum. É isso, tá? Vocês estão afiados. É o mesmo caso do fluxo automático. Ou seja, o próprio tempo ali da coisa é que vai reger o ato. E aqui é a mesma coisa. No parcelamento o STJ entendeu isso, então passou a não Ih, caramba, a Cristiane estava aí, eu esqueci de falar com ela. Ela entrou aí, não falei com ela, que ela tinha me pedido uns livros para sortear para vocês, eu trouxe os livros e esqueci de dar para ela. Depois eu dou. Depois eu vou sortear para vocês então um livro aí, para quem ficar até o final, né? Achei que não ia vir ninguém por causa da chuva. O professor Gustavo foi um dos primeiros a chegar. Muito forte, né? E o último pilar do regime é acompanhamento de execuções garantidas ou suspensas por decisão judicial. Isso aqui também era uma causa de prescrição do crédito tributário. Por quê? Porque o contribuinte, por exemplo, numa DCTF, onde ele alega que compensou o crédito tributário, ou ele alega que existe uma causa de suspensão do crédito tributário porque ele ganhou uma liminar em algum processo ordinário, ele alegava na DCTF que estava suspenso o crédito. Como ninguém acompanhava isso, não havia um procedimento. A Receita Federal até tinha um procedimento dela, mas na Procuradoria isso aqui não era muito estruturado. O que acontecia é que a liminar caía e a execução fiscal não prosseguia. Então esqueciam de prosseguir com a execução fiscal, ou os sistemas não se comunicavam e a execução fiscal não prosseguia. O que acontecia? Prescrição do crédito tributário. O contribuinte malandramente, né, entrava com exceção de executividade legal, está prescrito. Ó. Essa liminar caiu há 5 anos atrás e ninguém percebeu. Então existe um acompanhamento de execuções garantidas ou suspensas por decisão judicial para poder fazer com que o devedor pague o mais rápido possível. Então, se está garantido aqui, hoje em dia, surgiu um fenômeno que eu chamo de virtualização. Eu tenho um artigo em algum lugar sobre isso, que é virtualização das garantias. Todas as garantias que eram físicas estão sendo virtualizadas por 2 instrumentos. Carta de fiança e seguro-garantia. Eu acho que no futuro as seguradoras não vão conseguir. A hora que a Procuradoria começar a ganhar processo aqui, eu não sei se tem uma seguradora aí que está garantindo todo mundo. Assim, eu não sei que onde vai parar isso. Teve uma reunião uma vez e falei, cara, essa seguradora não vai dar conta a hora que tudo foi executado. O contribuinte vai sumir, vai ficar na conta da seguradora, provavelmente a seguradora vai sumir também. O que vai acontecer? Ninguém paga mais tributo
no Brasil. Então esses são os pilares do regime do RDCC. E para que esse regime seja estruturado, o fundamento ele está em 4 portarias, como eu falei para vocês. Então a primeira portaria é a 396, ela no artigo 20. Ela trouxe os critérios para que o procurador pudesse pedir a suspensão estratégica, então ele vai fazer o requerimento de suspensão da execução fiscal baseado em alguns critérios. 2 critérios aqui, eu vou falar para vocês quais são os critérios mais na frente, mas 2 critérios aqui, a portaria, ela 422 em 2019, ela mexeu nesses critérios e aí causou também um desconforto internamente, porque um dos critérios aqui era execução fiscal até R$1 milhão. Eu lembro que em 2016, quando essa portaria veio, o jornal estava dizendo que a Procuradoria estava fazendo renúncia fiscal em execuções fiscais até R$1 milhão. Estaria perdoando os débitos, e isso não era verdade. Ela não estava perdoando nada. Havia gente até que dizia que havia improbidade administrativa da Procuradoria porque estava tendo renúncia fiscal. O que estava acontecendo, na verdade, era uma mudança de estratégia, como eu falei, para concentrar esforços naqueles 4% de execuções fiscais que dariam um retorno de 90% do estoque. Então, esse critério de R$1 milhão, a portaria 422 de 2019, ela extinguiu esse critério, que é o que eu chamo de critério objetivo. O critério de R$1 milhão, que eu vou mencionar mais à frente para vocês. Ela extinguiu esse critério e incluiu um critério subjetivo que eu vou explicar para vocês, que é o grau de recuperabilidade, que é o chamado rating. Hoje existe classificação de créditos que se denominam internamente de rating, e dependendo do rating é arquivado. E ela trouxe o FGTS, que não estava previsto inicialmente, mas ela incluiu o FGTS como possibilidade de execução fiscal a ser arquivada sem baixa na distribuição, embora a FGTS não seja tributo, é um direito do trabalhador, mas quem cobra é a Procuradoria da Fazenda. E aí também era uma situação que também ficava ruim para os procuradores, porque a FGTS, a maioria dos débitos são muito baixos. 2 mil, 3 mil, são poucos os que são acima de 10 mil, 20 mil. Então isso causava não um desperdício, mas o tempo do procurador em débitos pequenos. O ideal é que cada procurador cuide só de débitos milionários, de execuções fiscais milionárias. Está caminhando para isso. Então a portaria 520, ela trouxe de volta o critério objetivo, repressionou o critério objetivo. Então hoje, quais são os critérios? Os primeiros critérios. Execução fiscal até R$1 milhão e execução fiscal cujo grau de recuperabilidade seja rating C e D. Isso vai estar nessa portaria 293 de 2017, que é ela que traz o grau de recuperabilidade, os ratings. Então aí, para a gente caminhar para o final, esses são os fundamentos do regime diferenciado de cobrança de crédito. E a execução fiscal, então, ela vai poder ser arquivada baseado aí em um critério objetivo, que é de até R$1 milhão, desde que não haja garantia útil na execução fiscal. Por exemplo, lá um carro de 1980. Vai levar leilão aquele carro, se não for uma relíquia, ninguém vai comprar. Então, se não houver garantia útil e for uma execução fiscal de até R$1 milhão, a Procuradoria está arquivando sem baixa na distribuição em massa para incluir nesse regime diferenciado de cobrança, que vai ser esse regime que vai atuar aqui no âmbito extrajudicial. A ideia é desafogar o judiciário e economizar tempo. Ou o critério subjetivo, que eu chamo de subjetivo, que é o grau de recuperabilidade, que está lá naquela portaria 293 de 2017. Lá você vai encontrar ABCD, classificações ABCD, baseado aí em alto grau de recuperabilidade, até débitos irrecuperáveis, que seriam esses débitos classificados em D. Então, se houver aí
uma execução fiscal de até R$1 milhão sem garantia útil, ou a execução fiscal, o devedor for classificado como rei de COD, ou seja, baixa perspectiva de recuperação ou irrecuperável, o procurador vai pedir o arquivamento sem baixa na distribuição. Quando veio a portaria de 2016, os juízes estavam arquivando de ofício, sem avisar a procuradoria. Abaixo de R$1 milhão eles arquivaram em massa. Agora, com toda essa mudança aqui, eles não têm mais o poder de dizer o que é baixa perspectiva de recuperação ou irrecuperável. Esse poder está com a procuradoria. Eu tenho percebido um aumento de poder da Procuradoria da Fazenda Nacional muito grande. Até essa MP da Liberdade Econômica, ela trouxe um poder para o procurador, para a Procuradoria da Fazenda, de influenciar nas súmulas do CARF, né? No âmbito administrativo, por exemplo. E trouxe outras situações onde dá poder à Procuradoria, até mesmo dizer quais execuções fiscais vão arquivar ou não, que antes era da lei e agora é do Procurador-Geral. Sem suspensão de exigibilidade do crédito. Ou seja, se houver suspensão, não pode arquivar. Se houver parcelamento, não pode arquivar. Se houver alguma liminar que impeça, tenha suspendido a exigibilidade do crédito, não pode arquivar. Quarto, ausência de medida judicial visando obstar a cobrança. Ou seja, o que eu falei, se o contribuinte está atuante, por exemplo, ele entrou com uma exceção de pró-executividade, o procurador não pode arquivar. Tem que decidir a exceção primeiro. Se tem uma liminar e mandado de segurança, o procurador não pode arquivar. Se tem uma tutela antecipada em ação ordinária discutindo o auto de infração, né, que deu origem ao crédito, também não pode arquivar. Outro critério aí que é utilizado pelo regime é que se houver pessoa jurídica de direito público no polo passivo, não pode arquivar também. Por quê? Porque o regime de execução contra entes públicos se submete ao regime de precatório. Então não tem por que arquivar, porque não tem como localizar bens deles, porque ele vai ser pelo precatório mesmo. Então se houver aí um processo contra algum município, mesmo que seja abaixo de R$1 milhão, não vai haver arquivamento da execução fiscal. E por fim, ausência de informação de falência, ou seja, não pode ter nos autos uma informação de que a execução fiscal faliu, ou a execução fiscal não, digo, o devedor faliu ou está em recuperação judicial. Se isso acontecer, o procurador da Fazenda ele tem que pedir a penhora no rosto dos autos. Isso já é uma súmula antiga do Tribunal Regional Federal. Minto. Uma súmula antiga do Tribunal Federal de Recursos, antigo STJ. Antes do STJ, o Tribunal Federal de Recursos já entendia que quando a empresa vai à falência, no curso de uma execução fiscal, o que a Procuradoria tem que fazer é pedir a penhora no rosto dos autos do processo falimentar. E ela não tem, na verdade, que arquivar o processo. Então, aqui no regime da cobrança de créditos, esses são os 6 elementos que a Procuradoria tem que observar para ela efetuar aí o arquivamento da execução fiscal sem baixa na distribuição. Vocês percebam, então, que existe uma diferença de fundamento, uma diferença de finalidade entre o arquivamento necessário e o arquivamento estratégico. Mas ambos, tanto o necessário quanto o estratégico, internamente dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, eles vão ser tratados aqui, no regime diferenciado de cobrança de crédito. Eles vão ser incluídos nesse regime para que a Procuradoria possa localizar os bens do devedor. E se não localizar os bens? Se a Procuradoria estrategicamente arquiva e não localiza os bens, vai ficar arquivado, vai prescrever. Tem pareceres internos da Procuradoria que dizem que o Procurador da Fazenda, antes de requerer
um arquivamento definitivo, né, sem baixa na distribuição e não ter mais o que fazer, ele tem que cumprir diversas etapas. Essa do regime de referenciado é uma etapa de automatização. Fizeram isso para que pudesse jogar tudo num sistema. Hoje, quando você entra na Procuradoria da Fazenda, ali o computador, existe lá parceria PGFN e Google. Então o sistema hoje da PGFN está sendo... Foi um acordo, não sei como é que foi feito isso, inclusive tem procurador reclamando que não quer saber do Google lá dentro, que o Google é que automatizou tudo ali, né? Esqueci o nome que eles deram para aquilo, mas tem o símbolo mesmo do Google dentro. Isso é filosoficamente preocupante, né, professor? Né? Hoje em dia eu estou falando aqui, mas a Siri está ouvindo ali. Ali o telefone está ouvindo tudo que eu estou falando. Daqui a pouco eu vou receber um monte de e-mail aí. Mas o Google hoje automatizou, não sei se foi ele que criou aquele sistema, acho que não, porque tem o SERPRO, embora existem projetos de privatizar o SERPRO também, que é a rede de informática do governo federal. Então, não sei, né? Hoje você tem um sistema no Google eficiente, então a cobrança vai ficar mais eficiente. Você tem um sistema chamado PGFN Analytics, que faz uma varredura em todos os cartórios, em todos os sistemas de controle eletrônico que possam existir no Brasil. E aí, isso tudo está previsto na portaria. O que eu estou falando aqui não é sigiloso, né? O que é sigiloso eu não falei, né? Até porque não posso falar. Mas esse sistema faz uma varredura e depois que o sistema faz essa varredura, existe um grupo de procuradores que classificam os débitos. A, B, ou C ou D. A, B, C ou D, de acordo com o grau de recuperabilidade. Depois que eles classificam esses débitos, é extraído um relatório que é enviado para as divisões. E aí, se existirem bens, as divisões vão em cima dos bens das contribuintes. No futuro vai ser mais difícil blindar patrimônio. A ideia aí é tentar acabar com essa blindagem patrimonial. Então, foram criados diversos, isso está previsto na portaria, está previsto numa outra portaria também, a 32, foram criados diversos núcleos de investigação fiscal, para que possa aí, o devedor possa ser localizado. Então, para finalizar, era isso que eu queria falar. Eu queria falar exatamente do arquivamento necessário, que é aquele em que não localizado o devedor ou não encontrado os bens, o processo entre crise processual e é arquivado. E eu queria falar também desse arquivamento estratégico, que é o arquivamento em que a Procuradoria arquiva determinados processos para que ela possa economizar o próprio tempo e sobrar recurso e tempo do procurador, da Procuradoria, para se dedicar àqueles 4% de processos de execução fiscal que estão com a maior parte do estoque. Quer fazer uma pergunta? Quero, por favor. Essa portaria do Google é a última pauta que você recebeu? Do Google? Não, não tem portaria do Google, não. A portaria é o sistema do Google. Não tem portaria do Google, não. O Google é um contrato entre a Procuradoria e o Google para... Mas esse contrato é nessa portaria? Não. Então esquece o Google. O Google é a tela do meu computador que aparece. A portaria que eu estou falando do regime diferenciado de cobrança é a 396 de 2016.